Fala galerinha, tudo bom com vocês, gente? Olha só, vamos falar um pouquinho sobre ligações químicas e eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir essa aula em três partes, tá? Porque nessa primeira parte eu vou passar para vocês a introdução, na segunda parte da aula eu vou passar para vocês as propriedades e na terceira parte da aula a gente vai fazer exemplos práticos de formação do composto iônico e formação do composto covalente, tá bom? Então, vamos começar um pouquinho aqui. Vamos começar e vamos conversar um pouquinho aqui sobre as ligações químicas. Olha só, pessoal, primeira coisa, veja que coisa interessante. Para que os elementos eles precisam se ligar? Não é? Quando a gente fala sobre ligação química, a gente pensa assim: "Ai, meu Deus, para quê?" Simplesmente, pessoal, os elementos precisam se ligar para existir. Se a gente for olhar na tabela periódica, nenhum elemento, com exceção dos gases nobres, existem. Por quê? Porque o elemento ele só passa a existir com uma condição específica. E a condição de existência dos elementos é o quê? É ser estável. E quando ele é estável, pessoal, ele reduz a sua energia, tá? Olha que coisa interessante. E para que ligar? Ele liga para existir. E para existir, qual é a condição de existência? É ser estável e reduzir a sua energia interna. Tá ok, mas para ser estável, como é que ele é estável? Bem, ele é estável obedecendo uma regra muito famosa, que é chamada de regra do octeto. Então, sempre que eu começo a falar sobre ligações, pessoal, eu sempre gosto de trazer essa primeira reflexão para a gente. Para quê? Para existir. Qual a condição de existência? Ser estável e reduzir a energia interna do elemento. E como ser estável? Obedecendo a regra do octeto. Bem, antes de passar, eu queria só chamar a atenção para essa parte aqui do texto, né, que fala ser estável. Ok, ser estável a gente já entendeu que para ser estável ele tem que obedecer a regra do octeto. E essa questão de reduzir a energia é uma coisa simples da gente entender, porque é o seguinte, quando o átomo ele é instável, ou seja, ele não está com o octeto completo, ele fica desperdiçando, desprezando, jogando fora uma grande quantidade de energia, né? Ou seja, pessoal, para que essa energia ela possa ser reduzida, ele tem que adquirir essa estabilidade, tá? De uma forma bem simples, a gente pode comparar um átomo instável como se fosse um átomo radioativo, né? Geralmente, quando ele é instável, é porque o núcleo está emitindo radioatividade, justamente porque o átomo ele foi excitado, ele foi dado uma descarga elétrica dele, ele passou a ficar instável, né? Mas quando aquele átomo ele faz uma ligação, ele passa a ficar estável, ele reduz a sua energia interna, tá bom? E aí é o seguinte, o que seria ou o que é que danada essa regra do octeto? Bem, pessoal, a regra ou teoria do octeto estabelece que o elemento ele precisa ter 8 elétrons, só que assim, em um local específico, onde é? Na camada de valência daquele átomo. E para quem não lembra o que é camada de valência, a camada de valência é justamente a última camada dele. Se não lembra, volta lá no diagrama de Pauling, quando a gente faz aquela distribuição eletrônica, a gente tem aquela última camada que o átomo possui, e justamente essa última camada que ele possui é a camada de valência. Tá? E aí, quando ele tem esses 8 elétrons na camada de valência, ele alcança uma coisa que a gente chama de estado fundamental. Ó, se você vê estabilidade, estado fundamental, ou ele alcançou o estado de um gás nobre, a questão está se referindo à mesma coisa. O átomo adquiriu estabilidade, tá? Então você vai ver isso aí. Átomo molecular, átomo estável. Alcançou o estado fundamental, estável. Alcançou a distribuição de um gás nobre, é um átomo estável. Reduziu a energia, estável. Tá? Então, tudo isso aí converge para o mesmo significado. São sinônimos para dizer que o átomo ele é estável, tá bom? Como vocês estão vendo aqui na imagem, de uma forma bem simples, aqui uma estrutura de Lewis, que nós vamos ver na terceira parte do vídeo, e você percebe o seguinte, ó, que eu tenho aqui uma ligação entre o Cl2, né, uma ligação do Cl2, gás cloro. E esse primeiro cloro ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons na camada de valência. Essa representação de Lewis, já vamos nos acostumando, ela sempre representa o átomo com os elétrons que estariam na camada de valência, tá? Então esse cloro tem 7 elétrons, esse cloro tem 7 elétrons. Quando eles estabelecem uma ligação entre si e compartilham esses elétrons aqui entre si, e os dois ficam estáveis, porque esses elétrons compartilhados agora, eles fazem parte dos dois átomos, tá bom? Mas isso aí a gente vai aprender mais pra frente. Pessoal, toda regra tem a sua exceção. E aí eu trago aqui para vocês as principais exceções à regra do octeto que a gente precisa memorizar,
tá bom? Ó, a principal delas é o hidrogênio. O hidrogênio está ali na família 1A, ele se estabiliza apenas com 2 elétrons em sua camada de valência. É uma exceção à regra do octeto, mas ele fica também estável. Já o berílio, com 4 elétrons, o boro com 3 elétrons e o alumínio se estabiliza com 6 elétrons. Todos esses 4 elementos se estabilizam com menos de 8 elétrons na camada de valência. E elementos que se estabilizam com mais, nós temos o fósforo, que pode chegar até 10, 8 ou 10, e o enxofre, que pode estabilizar com 8 ou com 12 elétrons na camada de valência, tá bom? Então, pessoal, essa foi a nossa introdução a ligações químicas. No próximo vídeo nós vamos falar de fato sobre a ligação iônica covalente e a ligação metálica, e depois vamos fazer exemplos sobre esses elementos, tá bom? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!